Oi pessoal, tudo bom? Eu tô aqui na praia e lógico que não poderia deixar de falar para vocês hoje de um tema que muitas vezes traz um pouco de desconforto e de dúvida para quem está fazendo uma reeducação alimentar e para quem está fazendo o esquema low carb, que é a linha que eu trabalho. Então o tema de hoje é como gerenciar o seu peso nas férias. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, então fique aqui com a gente. Pessoal, num cenário ideal, né, assim, a gente precisaria ter uma consciência maior do nosso ponto de partida, né? Então, o ideal seria que a gente pudesse saber quantos quilos a gente poderia ter de reganho nesse período, enfim, que a gente tivesse realmente esse momento inicial mais bem formalizado. Então, claro que se você não tem uma balança próximo, o ideal seria que você se pesasse, né, para começar, porque assim, não é hora de você ter aí um comportamento fantasioso em relação aos seus resultados iniciais, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa imaginar é primeiro um pouco de autoconhecimento, saber um pouquinho como você funciona, se você vai preferir ter um reganho aí de peso no período e depois você corre atrás, até porque todo esse peso não é gordura, grande parte desse peso é água, mas de qualquer jeito muitos pacientes eles se perdem no meio do caminho, nesse início aí, até porque muita gente deixou para começar uma reeducação alimentar, né, na virada do ano. Então, digamos assim, uma situação hipotética que até aconteceu aqui no meu consultório, a pessoa iniciou no começo do ano, depois de uns 15 dias do ano ela já perdeu 3 quilos, aí digamos ela sai de férias e aí como que vai ser? Então a primeira coisa realmente é você entender como você funciona, se você vai preferir fazer um gerenciamento desse peso para não subir muito, ou se você pretende ter aí um comportamento mais liberado e correr atrás desse prejuízo aí ao longo dos próximos dias, tá bom? Então eu fiz uma listinha aqui para vocês, pra gente abordar alguns temas e depois, se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês podem ir lá no nosso Instagram, no @RenataGildeSeNutri, e mandar o seu comentário, a sua pergunta ou dar o seu depoimento de como foi esse período para você, tá bom? Então, assim, primeira coisa, é importante a gente saber que para muitas pessoas, comer de uma forma mais livre faz parte do pacote de férias. Então, se você funciona desse jeito, claro que talvez essas dicas elas sejam ainda mais importantes para você conseguir um gerenciamento mais lúcido aí do seu peso, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer para ter estratégias conscientes, então, primeira coisa, não gaste seus carboidratos e calorias com bebidas açucaradas de forma alguma, tá? Então, por exemplo, desde um refrigerante normal até suco de uva integral, suco de laranja, não façam isso, não utilizem os carboidratos de vocês dessa maneira. Tá? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o suco de uva integral, em cada copo ele tem 30 gramas de carboidrato, vezes 4, um copo de suco de uva tem 120 calorias. Então, se você não tiver, ou conceitualmente você não consegue encontrar, por exemplo, um suco de baixo carbo, como um suco de acerola aí com adoçante, você também pode optar pela água de coco. Ela tem em torno de 50 calorias ou 10 gramas de carboidrato em cada coco, tá? Outra coisa, cuidado com os petiscos de praia. Então, por exemplo, tem muita coisa empanada que as pessoas pedem, então aqueles peixinhos empanados, muitas vezes eles são acompanhados de pãezinhos, muitas vezes a criançada acaba pedindo lá algum tipo de salgadinho. Então, cuidado, pessoal, tentem levar suas coisas, leva lá um mix de castanha, um palitinho aí de vegetais, para que mesmo se você for comer alguma coisa fora do esquema, você já comeu aquilo que você trouxe e não ficou um prejuízo tão grande, tá? Outra coisa muito importante é tomar cuidado com os acompanhamentos de proteínas, né? Praia tem muito churrasco, férias tem muito churrasco. Então, geralmente você tem lá a farofa, a maionese, você tem arroz, você tem pães, pão de alho. Então, escolha um, porque muitas vezes esse churrasco ele vai se estender aí alguns dias. Então, de repente, num dia você come o pão de alho, no outro dia você pega o arroz, a farofa e aí por diante, tá?
À tarde, as crianças sempre querem aquele lanchinho comfort food que todo mundo sabe. Pipoca, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, bolinho de chuva quando tá chovendo, enfim, aquela coisa muito de férias, né? Aquele carinho mesmo que as mães gostam de proporcionar, né? Às vezes está toda a mulherada em grupo fazendo. Então, cuidado para você não embarcar na onda dos outros. Lembre-se que as outras pessoas não estão tentando emagrecer, mas você está. Então, tente comer o que tiver gostoso e aquilo que você achar que faz realmente uma diferença em termos emocionais aí para você, tá? Uma dica muito importante é você tentar ficar sem carboidrato pelo menos em uma refeição do dia, tá? Isso pode contribuir aí para que você não tenha um rebote muito grande de líquido ou que de repente a sua compulsão não aumente demais. Então, de repente, escolhe, de repente, num dos dias no café da manhã você vai optar aí por ovos mexidos e frios. No outro dia à noite você vai comer só o recheio da pizza. Pode ser que isso seja suficiente para você não ter um reganho tão acentuado, tá? E o mais importante, que vocês aproveitem esse período de férias para incluir atividades prazerosas, coisas que façam sentido para vocês, que vocês possam se exercitar mais, ler um livro que vocês já estavam, né, esperando, que estava na lista de espera, e que vocês possam tirar um pouco o foco da comida, que é o objetivo para todo esse ano. Tá bom, pessoal? Então, um abraço para todos e até o próximo vídeo.